Olá, turma, boa tarde. Eu iniciei a aula com o uso da máscara para poder, de alguma forma, salientar a ideia do protocolo em relação ao Covid-19 e para dizer a todos vocês que nós estamos sim nos cuidando, né? São poucas pessoas aqui trabalhando no estúdio, entendendo isso como um serviço essencial. Bom, é isso. Deixa eu guardar a máscara aqui por enquanto, porque para falar com a máscara é quase impossível. Bom, o que nós temos hoje, né? Para quem não me conhece, né? De repente uma galera nova que entrou no curso, enfim, entrou um pouquinho antes, né? Do grande acontecimento aí da pandemia e do afastamento, do isolamento, enfim. Meu nome é Roberta Sandin, sou professora de língua portuguesa e, por hora, neste momento, eu estou trabalhando com interpretação, redação, tá? Uma ideia de mesclar aí a disciplina, né, de linguagens, a fim de que vocês consigam continuar treinando também não só as questões, mas também a prática da produção textual, ok? Então, hoje, o que eu trouxe para vocês? A ideia é explorar a tipologia textual, tá? Do texto dissertativo argumentativo, de forma que nós possamos ver isso na prática, ou seja, como utilizar, né, todos aqueles passos, todas as estruturas de um texto dissertativo argumentativo na prática, como ele que funciona, né? Porque, normalmente, na aula de estrutura, é possível compreender toda a estrutura, mas o ideal é acompanhar esse acontecimento dentro do texto, né? Entender as práticas da estrutura de fato no texto. Então vejamos, aqui é um texto do Colégio Naval, tá? Assim, conseguir uma redação da ESA transcrita é muito difícil, tá? Eles não têm isso disponível. A gente tem alguns comentários, né? Nós temos apostila, material de apoio, enfim. Nós temos toda a grade de correção da ESA, que também fica disponibilizado no site, mas uma redação pronta, uma redação nota 10, em primeiro lugar, nós não temos. Bom, pelo menos eu não encontrei em todo o site, né? Da ESA, do Exército, enfim. Do da Marinha é um pouquinho mais fácil, tá? Eles conseguem disponibilizar aí as gerações que atingiram o topo. Tá? E aí é isso que eu busquei para vocês. Por quê? A estrutura, né? As instituições militares, elas têm a mesma estrutura da bancada de correção, dos examinadores, ok? Então, a proposta textual, ela segue basicamente a mesma linha. E eu quero que vocês percebam isso. É claro que atende a estrutura, né, da tipologia textual exigida, mas mais do que isso, eu quero que vocês percebam a rigidez do texto. Não é um texto tão fluido, não é um texto tão solto, como se nós fôssemos trabalhar o Enem, por exemplo, ou o ERD. Tá? Ele é um texto mais rígido, ele é mais contido de informação, ele é todo pautado em argumentação, e aí sim vocês vão começar a perceber a necessidade que se tem de ampliar esse repertório sócio, histórico, cultural, tá? Essa leitura de mundo, inclusive. Bom, essa prova aqui foi uma prova de 2008 do Colégio Naval, foi o primeiro lugar, tá? E o tema é no mar, segurança em primeiro lugar. Bom, o Colégio Naval ele trabalha com temas extremamente específicos, ok? Então, assim, a marinha, a proteção marítima, a última vez foi tecnologia e saber, terrorismo e saber espaço. Eles trabalham com temas bem específicos. Oi, não tem jeito, tá, gente? Você não tá olhando pra mim, tá rindo, por mim também. Todo mundo sabe que eu sou de fácil riso, né? Então, vai acontecer. Então, o que acontece? Aqui eu trouxe um tema mais rígido, é um tema mais específico, é uma redação do Colégio Naval, mas de forma que vocês se apropriem disso para poder montar a estrutura textual de vocês, ok? Então, vejamos. No mar, segurança em primeiro lugar é o tema, tá, da redação. Marinha do Brasil. A Marinha do Brasil, mais antiga das Forças Armadas brasileiras, é conhecida como grande protetora dos mares que banha o território brasileiro. O que ele fez? Todo texto dissertativo e argumentativo, ele começa com um conceito. A ideia é que se traga um conceito, tá? Então, veja, ele me diz que ela aqui ele abre um aposto, né? Ele fala que ela é a mais antiga Força Armada do Brasil, e aí sim, ele traz o conceito dela. É conhecida como a grande protetora dos mares que banha o território brasileiro. Bom, aí continua. Como maior força atuante no mar territorial do país, a AMB, o que ele traz aqui? Ele trouxe uma sigla. Por quê? Porque ele já mencionou o nome da Marinha do Brasil aqui, ó. Marinha do Brasil. Então, aqui, ele pode sim utilizar a sigla, mas de forma alguma você pode utilizar uma sigla sem explicar o que seja, tá? Realiza a fiscalização das embarcações. Deixa eu voltar aqui. Voltou. Realiza a fiscalização das embarcações
que navegam em nossos oceanos, garantindo assim a segurança de banhistas, tripulantes, da fauna e flora marinhas, por meio de cumprimento de leis marítimas brasileiras. O que ele trouxe aqui? Aqui ele trouxe a tese e os dois argumentos que ele vai trabalhar no desenvolvimento. Vejam que ele está trabalhando de forma argumentativa, ou seja, ele tem informações suficientes para poder pautar e estruturar o parágrafo dele, tá? Então, o que ele tem aqui? Ele está dizendo que o que ela faz? Ela realiza, né, a fiscalização das embarcações, então ele traz não só o conceito, mas traz também a função. E aí ele me diz o seguinte, que ela vai trazer, né? O que ela vai garantir? Isso aqui é o conectivo, ó, garantindo assim, o que ela garante? A segurança dos banhistas, dos tripulantes, da fauna, da flora marinha, né? Por meio o quê? Do cumprimento das leis marítimas brasileiras. Então, durante todo o texto, tá ruim aqui? Ficar aqui, Cris? Cristiano? Tá ruim ficar aqui? Tô na frente do quadro? Tá bom aqui? Ah, ficou melhor para escrever. Então, assim, voltando. Então, a ideia é que agora ele possa pegar não só a tese, mas todos os argumentos, todos os desdobramentos dos argumentos e trazer para o desenvolvimento, tá? E o que eu quero que vocês percebam também é que o texto está totalmente fundamentado em argumentação, ok? Aqui, quando ele traz o conceito de marinha, por exemplo, não é algo que ele tirou do nada. Ele sabe o conceito de marinha a partir, né, da leitura dele, da vivência dele. Obviamente, se você vai fazer para a ESA, por exemplo, o ideal é que você entre no site e se informe acerca do que é essa instituição, como ela funciona, tá? Porque é pensar também a sua profissão, né, essa futura profissão, enfim. Nesse sentido, a Marinha do Brasil, então, ó, nesse sentido que é um conector, ele está iniciando o primeiro parágrafo dele de desenvolvimento. Aqui é o primeiro parágrafo de desenvolvimento. A Marinha do Brasil, juntamente com outras instituições governamentais, então, assim, atrás desse apoio, né, vem atuando de forma brilhante em decorrência da ampliação do comércio exterior do brasileiro. Então, ele fala aqui, ó, da ampliação do comércio exterior brasileiro. Porque ele fala o seguinte, ela não é uma força atuante no Brasil territorial? Como? Ele explica depois no desenvolvimento. A partir de quê? Da ampliação do comércio. Aí, mais do que isso, ele traz um dado. Atualmente, 95% das exportações ocorrem por esse meio. Então, aqui, ó, quando ele traz esse dado, 95% das exportações ocorrem por esse meio, né? Ele abre um aposto. Deixa eu te marcar aqui. Aqui eu tenho a ampliação do território brasileiro. E aí ele traz, ó, uma informação entre parênteses, ó. Ele traz um aposto aqui com um dado que vai fundamentar todo o parágrafo. Ok? Então, aqui ele começa a fundamentação do parágrafo dele, quando ele traz um dado acerca das informações. Bom, como é que funciona o aposto dentro do texto? Ou você pode utilizar entre vírgulas, tá? Isso quando eu faço um aposto explicativo no meio do texto, no meio do período. Tá? Então, ele vem entre vírgulas, ele pode vir entre travessões e ele também pode vir entre parênteses. Ok? Se eu fizer essa marcação assim, ó, fazer um colchete que fica melhor. Para não realizar uma confusão. Ah, é tão ruim usar jeans. Se for ao final, se for no final do período, como é que você vai usar o aposto? Você vai usar a vírgula e o ponto final. Ou os colchetes, o colchete e o ponto final, ou mesmo parênteses e o ponto final, tá? Aí sim você precisa fechar os parênteses. Então aqui ele utilizou um aposto explicativo, né, trazendo o dado e fundamentando o parágrafo. Da exploração do petróleo, e aí ele vai fazer os desdobramentos em relação a isso, porque ele está falando lá em cima que eu tenho a fiscalização das embarcações, que ele tem uma força atuante no mar, então vejamos como, né, com a exploração do petróleo, do gás natural, a pesca no oceano, que foi preciso, né, e ele fala sobre isso como preciso maior monitoramento. Bom, então aqui está falando da fiscalização. Veja que aqui ele cita, ó, realiza a fiscalização das embarcações. Então, no primeiro parágrafo desse movimento, ele tem esse desdobramento. Deixa eu acender aqui para vocês. Ah, foi. Agora
que legal! Durou. Ótimo agora, gostei. Conseguindo entender. Narcisa. Bom, para entender essa necessidade, então aqui ele utilizou um conector para amarrar o texto dele. Não é um conector pronto, é um conector já amarrado no texto. Aprovou-se um projeto estratégico denominado Segurança da Navegação. Veja que ele coloca entre aspas, por quê? Possivelmente ele tem uma pesquisa sobre isso, né? Ele entrou no site, enfim, e ele sabe que esse projeto já existe, tá? Então esse projeto já existe e ele coloca aqui entre aspas, porque esse nome já está em algum lugar, faz parte de um projeto. Com previsão e implementação em 2013, né? A 2031, e esse projeto prevê o quê? O aprimoramento, e ele explica, né? O sistema de segurança do tráfego aquaviário. O que ele fala é o seguinte, ó, se ele fala da segurança dos banhistas, dos tripulantes, da fauna e da flora, agora ele explica como isso acontece. Como que isso acontece? Através desse projeto de segurança da navegação que é implementado pela Marinha, tá? Vejamos. E visa, entre outras ações, punir a navegação ilegal. Veja, ele vai trazendo, ó, exemplos, tá? Para fundamentar. Ele trouxe não só o projeto para fundamentar o parágrafo dele, mas ele vai trazendo também exemplos de como fazer isso dentro do projeto. Evitando acidentes a banhistas, tripulantes, como ele disse lá em cima, ó. Cadê a ideia de tripulantes aqui? Deixa eu achar. Aqui, ó, tripulantes. E assim, ó, ele utiliza aqui um conector, e assim, garantindo a salvaguarda da vida humana. Porque não é isso que ele fala? A segurança dos banhistas e do mar, reduzindo o que ainda? A poluição desses mananciais. Reduzindo a poluição desses mananciais para a preservação da fauna e da flora marinha. Então, veja, a estrutura do texto dele é sempre uma postura, tá? Ele tem aqui, ó, a preservação da fauna e da flora marinha, a partir do projeto o quê? Segurança da navegação, que é um projeto da Marinha, que ele utilizou para fundamentar o parágrafo dele, então ele traz uma informação, né, externa para a fundamentação deste parágrafo, que é o segundo parágrafo de desenvolvimento, de forma que ele fique alinhavado com a introdução, que é onde ele traz uma das argumentações que ele vai defender ao longo do texto. Bom, aqui na conclusão, aqui na conclusão, o que eu tenho? Ó, dessa forma, ou seja, né, a partir de tudo isso, percebe-se o empenho da Marinha do Brasil e de seus bravos marinheiros em servir a pátria, ok? A busca cada vez maior por proporcionar a segurança dos mares do país. Então, veja, ele retoma a ideia anterior, segurança dos mares, tá? Na conclusão, qual é a intenção? Retomar, né, o desenvolvimento, retomar também o problema e fazer uma breve intervenção em relação a isso. Você não precisa trazer instituições e elementos para ajudar você a pensar nessa introdução, nessa conclusão. O que você precisa, basicamente, é tentar pontuar, né, trazer o desenvolvimento 1, trazer o problema do desenvolvimento 2 em uma breve intervenção, de forma que deixe bem sucinta essa ideia. Então, ele traz que a gente vai ter o empenho, né, da Marinha e dos seus marinheiros em servir a pátria, ok, né, está lá no jargão dele, cada vez maior, proporcionar a segurança dos mares do país, que demonstram o respeito da instituição para com a população brasileira. É isso. E ao meio ambiente. Então, ele quer dizer o seguinte, que a instituição ela vai cumprir a sua proposta de respeito e segurança, assim como é previsto lá na introdução. Portanto, conector conclusivo. Deixa eu ver. Deixa eu apagar aqui para não ficar confuso. Aqui, ó, na conclusão, o que nós temos? Aqui, né? Portanto, conector conclusivo, pode-se ter certeza de como diz a canção. Ele traz um trecho da canção que é o hino da Marinha. Tá? Então, o texto é todo específico, todo pautado em informação e argumentação. E aí ele traz, ó, viva a Marinha, né? Que é o nome do hino, o povo aplaude, aquela gente, o orgulho do Brasil. No mar ou na terra,
Viva sempre a Marinha de Guerra, que é o que remete ao título do texto, é o que remete ao tema do texto, tá? Então essa é a ideia da construção de um texto dissertativo argumentativo para instituições militares, ou seja, ele é mais sucinto, ele é mais objetivo, a argumentação é pautada em informações, tá olhando pro visor ali. A argumentação ela é pautada em informações, ou seja, você cada vez mais precisa se apropriar, tá? Desse leque aí essa enxurrada, né, de informações que nós temos vivenciado na sociedade, enfim. Cada vez mais vocês precisam criar hiperlinks para poder fundamentar o parágrafo de vocês, para fundamentar a redação, tá? Se não feito isso, a redação fica totalmente solta, ok? Eu quero ver um outro texto com vocês também. Quanto tempo deu aí? Você consegue marcar? Que horas são? Então, vou botar outro texto. Tem que sair de tela. Da tela. Peraí. Só um minutinho que eu vou trocar o outro. Vou colocar o outro texto que é mais amplo também. Não tô conseguindo sair daqui? Só vai para essa opção. Quero sair lá para voltar pro Drive. Oi, gente, é Cristiano, tá? Essa redação ficou em primeiro lugar, tá? Se você visualizar aqui melhor. Não consigo, né? É o mesmo tema, tá? No mar. E aí aqui agora, ela tem um nível mais elevado, porque ela é da... Olha aqui. Ela já é uma redação interna, tá bom? Está disponibilizada também no site da Marinha, que também é do Colégio Naval. Não estou conseguindo deixar ela toda em PDF, tem que fazer download. Agora foi, né? E aí ela é uma redação que atende uma outra estrutura, porque ela vai até 40 linhas, tá? Então ainda assim é um texto dissertativo, argumentativo, mas ela segue até... Ele tá espirrando, Cristiano, tá, gente? Mas passou. Por conta do giz, eu também tava, mas já passou. Então aqui segue até a linha 37, tá? Porque eles podem fazer até a... Eles podem fazer a estrutura com 40 linhas. E aí essa redação aqui ela seguiu até o número 37, linha 37. Bom, aí ele começa. Aquele que tem uma profissão tem um bem. Aquele que tem uma vocação tem um cargo. Vou pra cá, gente. Tá ruim aqui. Um cargo. Não estou conseguindo identificar essa letra aqui. Eu já li essa redação umas 3 vezes. Um cargo de proveito e honra. É proveito, tá? Proveito e honra. Porque aqui dá um outro reflexo. Né? Precisa de um fundo branco, mas ok. A antiga máxima de Benjamin Franklin. Olha o que ele traz. Benjamin Franklin. Isso aqui é uma citação de autoridade. Quando ele traz uma citação de autoridade, bom, ele já fundamentou o parágrafo dele, tá? É claro que essa informação não é para ser jogada aqui. Ah, professora, tenho 5, 6 citações na manga e vou jogar aqui no meio do meu texto. Não. Você precisa minimamente saber de onde parte esse conceito e qual é a ideia, né, que esse autor teve quando criou esse conceito. É o mínimo de conhecimento. Então, obviamente, o examinador consegue perceber que você começou um texto às avessas e jogou ali uma citação só para provar a sua argumentação. Mas assim, não precisa se aprofundar em todos os autores, é um mínimo de conhecimento, tá? Então o que ele fez aqui é uma citação de autoridade.
Quando ele traz a citação, ele já está fundamentando ali o parágrafo. Bom, e aí ele traz: ainda é válida, né, ordenamente e posta na prática por todos aqueles que têm orgulho de servir, de vestir o tradicional uniforme branco, em arriscar-se nos imensos mares brasileiros, em nome do bem da nação. Okay? Então, toda vez que se pensa em uma instituição militar, toda vez que se pensa em ordem pública, né, minimamente o pensamento é esse, é voltado para a sociedade, é um bem comum, e aí ele trouxe isso, né, a máxima do Benjamin Franklin, que é o bem da nação. Os integrantes da Marinha do Brasil, dedicando-se incondicionalmente ao cumprimento de suas missões, demonstram, dia após dia, que a profissão que escolheram representa mais do que uma carreira. Trata-se de uma opção de vida. Então, veja, essa é a tese dele. Marinha como opção de vida. Tá? Então, veja, ele traz a fundamentação do Benjamin Franklin para poder trazer a ideia de bem da nação e a importância de servir a nação e a importância de fazer parte dessa instituição. E aí ele acrescenta que não trata-se, né, de uma profissão qualquer, mas trata-se de uma opção de vida, ou seja, uma escolha. Então, ele está querendo trazer aqui, né, que é uma escolha no sentido de estrutura política, socioeconômica, tá? Que é a opção de vida. Desde a expulsão dos franceses, que ele trouxe aqui, ó, desde a expulsão dos franceses, chamada França Antártica, é um fator histórico. Então, aqui ele já começa baseando o segundo parágrafo dele, de desenvolvimento, com um fator histórico. Então, toda vez, né, que for possível linkar o fator histórico, que isso seja feito com propriedade. Eu fico andando pra cá, né? Mas, enfim, falo com as mãos, fico andando o tempo todo, sou agitada mesmo. Então, assim, aqui o que ele traz é um conceito histórico. Por que ele traz um conceito histórico? Para fundamentar o parágrafo. Nenhum parágrafo aqui está solto, nenhum parágrafo foi retirado no exemplo do cotidiano comum, saiu do senso comum. Não, não. Ele trouxe argumentação e fundamentação para desenvolver a ideia dele, tá? Aí veja, em uma decisiva batalha marítima que uniu forças de índios e portugueses. Na Baía de Guanabara, até o século atual, as atividades desempenhadas pela Marinha requerem que seus participes responsabilidade, persistência e, sobretudo, coragem. Para enfrentar desafios inerentes aos atributos do poder naval, como defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais, a salvaguarda da Amazônia Azul e o apoio à política externa, por exemplo, a mais antiga das Forças Armadas brasileiras. Conta com navios, submarinos, helicópteros, aeronaves, divididas. Vamos voltar aqui, ó. Divididas, né? Deixa eu pensar onde eu parei. Aqui, administrativamente, em força de superfície, força de submarinos, força naval e dispõe da mais importante, profissionais capacitados e diligentes, que oferecem, além da... não consegui enxergar aqui agora. Além da força de trabalho, suas próprias vidas em função dos direitos do Brasil. Isso aqui, ó, tá lá no Estatuto Militar também, tá? Você pode pesquisar nas instituições. Sobre o mar, de sua inserção política e estratégica no cenário internacional, dos anseios da sociedade brasileira e do bem-estar da pátria. Então, ó, essa formação aqui, ó, que ele fala sobre inserção política e estratégia, tá, dos anseios da sociedade brasileira e do bem-estar da pátria, você pode usar para fundamentar os seus parágrafos também, para fechar os seus parágrafos, tá, como uma ideia de conclusão, porque é isso que se quer. Normalmente, para qual efeito, né, que nós estamos desenvolvendo o texto, para qual efeito nós estamos na sociedade, implementando, falando de políticas públicas, vocês, né, que estão prontos aí, ou tentando o concurso para essa instituição, o que vocês querem, o que vocês pensam pela sociedade? Como a redação tem o poder de revelar o candidato, o ideal é que vocês tenham esses períodos na manga, tá? Para fundamentar também e fechar o parágrafo de vocês. Então, olha, por enquanto, vocês podem se apropriar desses períodos e depois ir sofisticando isso. Então, essa é a ideia principal. Se fosse pensar hoje,
se caísse a importância de ser militar no Brasil, se fosse o tema da redação, né? Você poderia facilmente fechar o seu período de um parágrafo no texto dessa forma? Sim, a função dos direitos do Brasil sobre o mar, né, na sua extensão política e estratégia, no cenário internacional, os anseios da sociedade brasileira e do bem-estar da pátria. Sim, isso faz parte dos papéis, né, do militar no Brasil. Esses profissionais, ao se depararem com a carreira das armas, passaram pelos processos de decisão, o qual, segundo Jean-Paul Sartre, o que ele trouxe aqui de novo? Citação de autoridade, tá? Então aí você pode perceber que o repertório sócio-histórico, né, é amplo, ok? É intrínseco a qualquer ser humano e torna-se especialmente difícil no meio laboral, ou seja, no meio do trabalho, né? Uma vez que podem entrar em conflitos de interesses imediatos e expectativas para o futuro. Assim sendo, olha o conector. Assim sendo, isso aqui. Vou apagar para poder me perder aqui de novo. Pelo intrínseco, qualquer ser humano torna-se especialmente difícil no meio laboral, uma vez que podem estar em conflitos de interesses imediatos e expectativas para o futuro. Assim sendo, essa frase aqui, um outro conector conclusivo, de marinheiro ao almirante, certamente todos envolvidos por amor à pátria amada e aos seus propósitos, de uma circunstância do decorrer de suas histórias, tiveram que abdicar daquilo que seria mais fácil, cômodo ou prazeroso, para escolher o caminho árduo, porém sublime, de integrantes da Marcha do Brasil. Por essa razão, devem ser reconhecidos como profissionais merecedores de honras e glórias. Então, aqui ele justifica, né, o motivo pelo qual ele é militar. Ele não, né? Mas como se dá as instituições militares e como se forma também o militar, o processo de formação do militar. Então, veja que esse final aqui, esse período, último período, aqui, a partir daqui, ó, esse último período do texto, ele funciona como gancho para qualquer outro texto, tá? É como se tivesse um apoio ali, a partir do que ele traz, né, que é do Sartre, que vem trazendo essa ideia do meio laboral como importância de vida, como filosofia de vida, como escolha, como mudança dentro das perspectivas, tá? Por aí vai. E agora, aqui ele fez uma conclusão um pouquinho maior, porque esse texto, como eu falei para vocês anteriormente, ele vai até a 37ª linha, tá? 36ª, alguma coisa nesse sentido. Ele tem um mínimo aí de 40 linhas, um máximo de 40 linhas. Portanto, é notável o quão crucial, o quão é pronome relativo que ele está usando, tá? Crucial é a Marinha, bem como as que compõem e promovem o seu desenvolvimento para a soberania nacional. É, então, um conector, que ele está usando aqui, outro conector conclusivo, a escolha diária de cada indivíduo por priorizar a vocação sobre as demais afazeres e faz toda a diferença no ato de zelar pelos verdes mares e verdes mares do Brasil. Isso aqui, ele colocou entre aspas, porque faz parte do hino também. Então, ele sim pode citar música, mas eu não posso vir citando música desde a introdução, desenvolvimento 1 e 2, e fundamentar toda a minha redação em música. Isso eu não posso fazer, tá? Mas é claro que na conclusão, como ela tem essa ideia de uma breve intervenção, né, e um para qual efeito, sim, você pode trazer a citação de uma música, neste caso específico, que é o hino da Marinha, né, em acordo com o título, para fundamentar e concluir a sua redação, ok? Então, aqui foi basicamente a ideia da estrutura do texto, de forma que vocês consigam desenhar a estrutura e seguir, né, todos os parâmetros dentro dos parágrafos, assim como utilizar também os conectores e o sentido de tudo isso. E ainda mais, perceber como uma redação, em primeiro lugar, ela é baseada nas informações, na argumentação, ok? Eu costumo dizer que redação é treino, né? Não tem como marcar um encontro com a criatividade, tomar uma pílula, não é do dia para a noite que isso acontece também, não é isso. A grande questão é treino. E como é que você vai conseguir ter, por exemplo, absorver contexto histórico, absorver citações a partir das suas leituras e utilizar isso na hora de escrever, tá? Não adianta ficar separando citações, colando, deixando para lá, porque você vai perder. Isso vai se perder em algum momento. O ideal é pegar tudo isso e começar a formatar o seu texto. Redação é treino, não tem jeito. Eu tenho uma aluna que ela outro dia ela falou assim, professora,
Você não tem uma aula de história, você não tem uma aula de geografia, você tem aula de redação. Por quê? Todas as aulas ela assiste na intenção de colher informações para a redação. Então é basicamente isso. Tudo que você viu já em filosofia, sociologia, história, geografia, obviamente, até biologia, enfim, vai fundamentar as suas ideias. Então, é começar a se apropriar dessas informações, né, de forma sofisticada e trazer isso para o entrelaço do seu texto. Tá bom? Então é isso. A aula de hoje foi sobre o texto dissertativo argumentativo, como ele funciona na prática, tá? Essa estrutura e essa ampliação do seu repertório sócio-histórico cultural. Sim, é importante sim saber tudo sobre tudo que acontece no mundo o tempo todo. É uma enxurrada de informações e não tem jeito. Você vai ter que absorver isso e depois traçar isso da melhor forma possível. Tá bom? Beijo, beijo. Até a próxima aula.